Nessa alegria da certeza das promessas do Senhor, eu convido você a abrir a palavra do nosso Deus no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20. Nós que temos tido o privilégio de estudarmos a última revelação, chegamos aqui na última sessão, que trata do capítulo 20 até o capítulo 22, e hoje nós leremos do verso 11 ao verso de número 15 do capítulo 20. Convido os irmãos, mesmo assentados, mais atentos e de modo reverente, a acompanhar a leitura que farei dos versos citados aí. Apocalipse, capítulo 20, do verso 11 até o final do capítulo, porção que foi nomeada e intitulada como o Juiz de Deus. Diz assim, pois, a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Oremos, irmãos. Pai querido, mais uma vez te damos graças por estarmos reunidos, prestando culto ao Senhor. E nesse momento que nos achegamos à Tua palavra, pedimos para que Teu Santo Espírito nos ilumine e ao mesmo tempo nos dirija para que possamos não apenas compreender a Tua palavra, mas aplicá-la em nossa vida. Que o Senhor mesmo cuide de nós, que o Senhor fale ao nosso coração, nos desperte para ouvirmos das Tuas verdades e que o Senhor me use, apesar de mim mesmo, para o Teu santo e bendito nome em louvor e para o nosso próprio bem. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Como nós temos, você que tem nos acompanhado, né, que tem caminhado aí na sequência dos textos aqui de Apocalipse, nós estamos, como já disse, na última sessão, nesse modo, né, nesse modo de enxergar o livro, nesse óculos que estamos usando, dos eventos cíclicos, paralelos e progressivos, em 7 sessões. Chegamos, portanto, na última sessão, que reconta toda a história, e agora, no capítulo 20, João vai dar o foco nos acontecimentos sobre o próprio dragão. Do verso 1 ao verso 10, nós vemos ele sintetizar toda a história, mostrando o que acontecia, como que o diabo agiu durante esse período todo e aquilo que vai acontecer com ele, como nós já vimos, o seu julgamento e a sua queda. Então, nos versos iniciais do capítulo 20, nesse resumo que refere-se a todo o tempo, né, desde a primeira vinda de Cristo até agora, que aqui no capítulo 20 é chamado de milênio, nós vemos que o diabo ele foi amarrado por Jesus, que o próprio Cristo, com a sua vinda, amarrando o valente, inaugurou o seu reino, determinando, portanto, o avanço do evangelho, da salvação, mesmo ciente que, através dos agentes do dragão, a igreja seria perseguida, martirizada, até a última batalha, que aqui é chamada de Gog e Magog, mas já foi chamada de Armagedon e de última batalha. Aqui, então, nós vemos Jesus vencendo definitivamente e lançando no lago de fogo e enxofre todos os inimigos, aqueles que adoraram a besta, que receberam o sinal da besta, incluindo também o próprio anticristo, o falso profeta, na figura do sistema da besta do mar, da besta da terra, e o próprio
diabo, o próprio Satanás, foi lançado. Se você observou a leitura que fizemos, no verso 14, vai sintetizar todo esse grupo em duas palavras, né? Morte e inferno. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. A ideia de toda a totalidade relacionada às consequências do pecado, ou à morte que o pecado trazia, e a todos aqueles que, em desobediência, amaram mais as trevas do que a luz. Olhando aqui para o contexto mais específico, né, irmãos? Nós vemos o verso 11 a 15 apresentar, então, ou recontar, né, melhor dizendo, a história do juízo final. Então, na certeza da vitória final, do dia da vitória, como nós cantamos, nós temos aqui a descrição do último evento do dia final, que é o juízo, antes da inauguração do estado final do novo céu e da nova terra, que é o que vai ser trabalhado a partir do capítulo 21 de Apocalipse. Então, o juízo final, como ação conclusiva antes do início do novo céu e da nova terra, descrita a partir do capítulo 21, onde vai estar falando a respeito da glória dos eleitos, né? Nós vemos aí que o juízo final, portanto, então, é o foco dos versos finais aqui do capítulo 20. Se você observou, o verso 11 começa dizendo que ele viu um grande trono branco. Esse trono branco indica, obviamente, pureza, santidade, legitimidade desse momento, com o juiz, que já nos foi apresentado nos capítulos anteriores, como o juiz que age com justiça e verdade, tanto que é chamado de o justo ou fiel e verdadeiro. Com a cena, portanto, desse sublime trono, né, desse trono aí sublime e excelso, o juízo final, então, é mais uma vez descrito nesse período da revelação. É disso que nós vamos falar, então. Esse julgamento final, esse juízo final. Então, logo, os versos apresentam a recapitulação de outros momentos já tratados nos capítulos anteriores, mas que agora vai focar os trâmites do juízo final. Provavelmente, você que tem conhecimento aí, talvez jurídico, né, um advogado, você vai, até mais do que eu, conseguir observar alguns detalhes registrados aqui que aponta para uma última sessão do juízo e os trâmites e as pessoas envolvidas e todo o contexto envolvido com a situação de um julgamento, de um juízo, e no caso aqui, do juízo final. Então vamos lá. A primeira coisa que nós podemos observar aqui é que esse juízo, esse julgamento, esse tribunal é presidido por um juiz supremo. Né? Veja aí o verso 11 mais uma vez. Eu vi um grande trono branco, e aí vai apresentar quem está sentado nele, né? E aquele que nele se assenta. E a grandiosidade desse juiz é demonstrado no fato da sequência do verso que diz: de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. A grandeza desse juiz supremo é tamanha que não há ninguém na terra nem no céu que possa falar, desce daí que eu vou assumir esse lugar. Ou você não é legítimo em assumir o julgamento em questão. Não se achou, nem na terra, nem no céu, ninguém que pudesse ser equiparado, igualado ao supremo juiz que se assenta nesse trono branco e grandioso que é descrito aqui. Então, dentro dessa cena do juízo, ou do tribunal final, a figura do juiz supremo é exaltada. Então, como já dissemos, esse trono branco indica aí a pureza, a santidade, a legitimidade do julgamento. E o que se assenta no trono, já foi apresentado nas sessões paralelas anteriores, e aqui é apresentado apenas como aquele que a terra e o céu fogem da sua presença, indicando a sua grandeza, a sua pureza, a sua supremacia como o juiz desse tribunal. Esse juiz supremo, irmãos, como nós já vimos, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. No capítulo anterior é dito, o verbo, aquele que venceu e tem nas mãos, como diz no capítulo 1, as chaves tanto da morte quanto do inferno. É aquele que foi apresentado desde o capítulo 1
como tendo a cabeça e os cabelos brancos, os olhos como chama de fogo. Ou seja, aquele que sonda mentes e corações e que dará a cada um segundo as suas obras. E cujos juízos, segundo o capítulo 19, são verdadeiros e justos. Não é um juiz que pode ser comprado. Não é um juiz que pode ser ludibriado. Não é um juiz que pode ser enganado com falsas alegações. Ele é o justo, supremo, fiel, verdadeiro. Ele não pode ser manipulado porque ele sonda mentes e corações. Ele sabe o que está no profundo do seu coração e no profundo da sua mente. O que está passando na sua cabeça agora, ele sabe tudo. Você pode, para mim, eu olho somente o externo, eu fico olhando a sua cara de piedade, de misericórdia, com seus olhos, né, vibrantes, olhando para mim, eu digo, nossa, eles estão entendendo tudo. Nossa, eles estão animados com a realidade de servir ao Senhor Jesus com toda a vida. Só que isso é o que os meus olhos veem. No seu coração eu não sei o que está passando, e talvez você estava assim, puxa vida, o Flamengo ganhou ou perdeu? Perdeu, então o Flamengo perdeu. Ou então talvez você esteja aí preocupado com o que você vai fazer amanhã. Meu Deus do céu, tem um exame amanhã de manhã. Ou então, aquele pepino que eu deixei na sexta-feira, eu não tal. Não importa. Para mim, você está olhando para mim com aquele olho de peixe morto, e eu acho que você está entendendo o que eu estou falando. Mas eu não conheço o seu coração e não posso ver o que está na sua mente. Mas esse juiz pode. Ele é supremo. Ele sabe se você está aqui realmente prestando culto ao Senhor ou se você está aqui por estar. Ele sabe se você tem servido a Ele dia a dia de coração ou você tem feito as coisas somente para se aparecer. Diante desse juiz que sonda mente e corações, não existe argumento algum que possa ludibriá-lo. Esse é aquele que está assentado no grande trono branco do juízo final. Não vai ter como enganá-lo, irmãos. É assim que o juízo está sendo apresentado. Caminhando um pouco mais, dentro dessa cena do tribunal final, além do juiz, também nos são apresentados os réus. Aqueles que vão ser ou serão julgados. Se você observar aí na sequência, o verso 12 vai nos dizer: vi também quem? Os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda o outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito no livro. Verso 13. Deu o mar quem? Os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram quem? Os mortos que neles havia. Veja que, como é uma repetição da história do juízo final, o foco de João aqui não são todas as pessoas, mas são os mortos. O foco é do julgamento dos ímpios. E aí há uma distinção dos mortos do verso 12 com os mortos do verso 13. Os mortos do verso 12 não são os mortos físicos, aqueles que morreram fisicamente, mas são os mortos espiritualmente que durante o milênio não ressuscitaram, que foi tratado no capítulo 20, nos versos anteriores. Veja o verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Ou seja, aqueles que foram alcançados pela graça, que foram convertidos pelo Senhor, como nós já sabemos, estavam todos mortos, só que com a conversão, a primeira ressurreição, o texto de Efésios vai dizer que Ele nos deu vida, estando nós mortos. Só que alguns vão continuar mortos até o final do milênio, até o final dos tempos. Quem que é esses que vão continuar mortos até o final do tempo? Quem não passou pelo novo nascimento, quem não passou pela conversão, quem não passou
pela primeira ressurreição, como as Escrituras nos ensinam. Então, os ímpios não morreram fisicamente, vão estar ali de pé diante do trono, porque não passaram pela morte no dia final, mas estão mortos espiritualmente. Esse é um grupo dos réus. O verso 13, aí já nos trata dos mortos espiritualmente, mas que passaram pela morte física. Então, o mar, que pode ser tanto uma perspectiva, como alguns interpretam, do mar literal, né? Todo mundo que morreu em naufrágio, mas dentro daquela linha que nós temos seguido, o mar representa as nações. Então, ou seja, todas as terras, todas as nações vão entregar os seus mortos. E não só o mar, como representante de todas as nações, povos, tribos, raças e tudo mais, mas também o além, né? A ideia aqui, a própria morte e o além vão entregar os seus mortos, aqueles que passaram pela morte física. Então, dentro da cena do tribunal, o trono e o juiz foi apresentado como algo legítimo, grandioso, não dá para ludibriar, e aí os réus também são apresentados. Então, na sequência, com o tribunal estabelecido e o juiz assentado em seu grande e sublime trono branco, os réus são apresentados. Os mortos são os não crentes, conforme nós vimos no verso 5, tanto grandes e pequenos. Aqui, grandes e pequenos pode ser tanto uma relação de autoridade, de importância dentro do contexto da humanidade, ou na perspectiva simplesmente etária, tanto adultos quanto crianças. Porque, como nós sabemos, todos nascem em pecado. Ninguém nasce santo e se torna pecador. Ninguém se torna anjinho e se torna demoninho. A Bíblia diz e ensina que em pecado fomos concebidos. Nós nascemos em iniquidade e nós já nascemos condenados. Então, a ideia é, mas crianças vão ser condenadas se são filhas de ímpios e nasceram em relação à sua natureza herdada de Adão, irmãos? Sim. Mas talvez na sua cabeça, mas Jesus não disse que dos tais é o reino dos céus? As crianças dos tais não é o reino dos céus? Mas Jesus não está falando de todas as crianças. Ele não está falando no contexto histórico das crianças egípcias, das crianças babilônicas, das crianças romanas, ou seja lá que terra seja. Ele está falando das crianças, filhas dos judeus, dentro de um contexto do ministério terreno de Jesus, que veio para a ovelha perdida de Israel, para aqueles que já estavam debaixo da aliança com Deus e que já haviam circuncidado os seus filhos, ou seja, aplicado o sinal da aliança sobre os meninos, e ele diz, deixai vir a mim as crianças, porque dos tais é o reino dos céus. Os filhos dos crentes possuem uma promessa de que serão alvos da graça do Senhor e da eleição do Senhor, mesmo que ainda não tenham a idade para por si só professarem a fé. É nesse sentido que a doutrina do sinal da aliança é tão importante para nós. Pois Deus promete a Abraão ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. E como Paulo nos ensina, em Cristo Jesus, as promessas dadas a Abraão passam a ser promessas para todos os crentes. Se você está em aliança com Deus, a promessa é que seus filhos também estão debaixo da aliança, e por isso é responsabilidade sua apresentar os seus filhos para ser aplicado sobre eles o sinal da aliança, que hoje nós sabemos que é o batismo que Jesus instituiu, uma vez que com o ministério terreno a circuncisão deu lugar ao batismo e a Páscoa deu lugar à ceia. Tudo bem até aqui? Ótimo. Então, quando se trata de grandes e pequenos, talvez a tradução aqui quis ser um pouquinho eufêmica, né? Para não criar um impacto, mas está se tratando também das crianças, dos filhos dos ímpios, que serão julgados e condenados, irmãos. Da mesma forma, em retribuição a toda a ação maligna durante toda a história da humanidade, que perseguiram os filhos dos crentes. Como Faraó matou todas aquelas crianças do povo de Israel.
ou como Herodes matou todos aqueles bebês no período da chegada de Cristo Jesus. Lembre que o juízo aqui é fiel e verdadeiro. Esses ímpios agiram contra o rei, e inclusive contra os descendentes da igreja, né, os descendentes da mulher, matando não apenas adultos, mas perseguindo, martirizando e matando crianças. Historicamente, quando você olha para o período inicial do cristianismo, nós temos registros históricos de famílias inteiras cristãs sendo lançadas lá no Coliseu para serem comidas vivas pelas feras, enquanto os ímpios se alegravam e aplaudiam os leões comendo as nossas criancinhas. Então não se assuste em ver a justiça de Deus sendo aplicada sobre os ímpios, seja sobre grandes ou sobre os pequenos. O que mais que nos é dito a respeito aí dos céus? Deu o mar, né, como eu disse, alguns podem interpretar de modo literal, mas nós inclinamos para essa interpretação, como todo o livro, como um indicativo de povos, indicativo de nações. E que, portanto, deu os seus mortos, aqueles que já passaram pela morte ou que morreram fisicamente. Entregaram a morte, o inferno, o além aqui, a palavra além do verso 13 é a mesma palavra traduzida por inferno no verso 4, Hades, então dizendo que o foco está relacionado aos ímpios. Essa tratativa da cena do último tribunal, o foco é o julgamento dos ímpios. Enquanto ao julgamento dos crentes, isso já foi dito anteriormente, nós também passaremos por esse juízo. A diferença é que a obra de Cristo já nos justificou. E por isso nós não seremos condenados, mas não por conta das nossas obras, mas por conta da obra que Cristo realizou em nosso lugar. Mas o foco aqui são os ímpios, é o julgamento dos ímpios, dos mortos. Tudo bem? Então vamos lá. Todos estes são réus, os mortos espiritualmente e os que foram ressuscitados por ocasião do dia final, como nós lemos aqui em Daniel, né, na profecia lá de Daniel, capítulo 12, o verso 2, que naquele dia todos serão ressuscitados. Ou seja, os justificados em Cristo para a vida eterna e os demais para a morte, vergonha e horror eterno. Então, o contexto do juízo é sobre todo mundo. Só que aqui o foco de Apocalipse 20 está tratando do julgamento dos ímpios, dos mortos, que são apresentados como réus, seja grande, seja pequeno, em autoridade ou em idade. Ok? Ainda dentro dessa cena, o que eu já chamei essa atenção, quanto aos crentes, né? Nós vemos todo um contexto bíblico apontando que passaremos também por esse juízo, inclusive para receber, segundo a promessa de Jesus, em Apocalipse 11, Apocalipse 22, que ele vai nos retribuir galardões segundo as nossas obras. Então, até por conta disso, passaremos também pelo juízo. A diferença, como disse, é que não seremos condenados porque a obra de Cristo pagou pelos nossos pecados, enquanto que aqueles que não creram em Cristo, que não receberam a marca de Deus, mas receberam o sinal da besta, esses serão condenados e lançados no mesmo lugar de desse lago de fogo e enxofre. Nós não teremos tempo para trabalhar com os versos aqui, registrados aí no slide, mas o que eu quero deixar claro para você é que o foco de Apocalipse 20, de 11 a 15, é o julgamento dos ímpios. Não significa com isso que nós não passaremos pelo juízo. Só que a diferença é que os crentes serão justificados em Cristo, e inclusive receberão galardões, porque o próprio Cristo prometeu assim fazê-lo, retribuindo as obras que fazemos, boas obras que Ele preparou para que andássemos nela, como vimos lá na liturgia, lendo Efésios capítulo 2, o verso de 8 a 10. Então, foi apresentado o juiz supremo, que sonda mentes e corações, foi apresentado os réus, uma parte, né, daqueles que estarão no tribunal, os réus no sentido dos ímpios. Um terceiro ponto que nós podemos ver aqui nessa cena a respeito do último julgamento do tribunal são os critérios usados para o julgamento. Tudo tem que ter critério. E o julgamento final também o tem. O julgamento diz que
os critérios são apontados em livros. Veja aí o verso de número 12, a parte do meio do verso 12 vai dizer: então se abriram livros, no plural, tá bom? E ainda foi aberto um outro livro, e aí é nomeado, qual que livro é esse? O livro da vida foi aberto. Nós sabemos que nas Escrituras há uma série de citações relacionadas a essa analogia dos livros. É um símbolo, né? Nós vamos ver, inclusive, lá Moisés pedindo para ser riscado do livro dos vivos, que não tem nada a ver com o livro da vida. Alguns interpretam que Moisés tinha pedido para que o nome dele fosse riscado da salvação por conta dos contextos. Isso é impossível, porque quem escreve o livro não é Deus, e aquilo que Deus é imutável, ele não muda. Mas quando Moisés, lá no contexto histórico, pede para Deus livrá-lo do livro dos vivos, é simplesmente falar: me mata, né? Então não quero mais estar entre os vivos. Se o povo não me obedece, se não vai ter jeito, se a situação aqui da libertação desse povo não dá, não estou aguentando mais esse ministério, então é melhor o senhor me riscar do livro dos vivos, é melhor que eu morra. É simplesmente isso, de uma maneira bem simplista e bem prática. O livro da vida, não. O livro da vida refere-se àquele livro escrito antes da fundação do mundo, como Paulo vai apresentar no capítulo inicial de Efésios, onde Deus já determinou, na sua grandeza e soberania, o destino eterno de todos para o seu próprio louvor e para a sua própria glória. Ele nos elegeu e nos predestinou em amor nele, antes da fundação do mundo. Antes de você ter feito nenhuma obra, nem boa, nem ruim. Por isso que Efésios vai dizer que nós somos salvos pela graça e não por obras, né? Mediante uma fé que não vem de nós mesmos, uma fé que é dada por Deus, é um presente de Deus, para que ninguém se glorie, Paulo vai dizer em Coríntios, porque não tem como alguém ser salvo pelos seus próprios méritos, pelas suas obras. Porque se Deus realmente nos julgasse pelas nossas obras, ninguém seria salvo. O próprio texto bíblico vai dizer que não há um justo sequer. Todos pecaram e não há ninguém que busque a Deus. Se não é Deus abrir o entendimento do nosso coração, irmãos, nós estaríamos vivendo nas práticas mais perversas desse mundo, como infelizmente tantas pessoas ainda estão. Se Deus resolvesse simplesmente retirar a sua mão de graça sobre a nossa vida, nós não duraríamos uma hora e já estaríamos de volta no lamaçal do pecado e nas práticas mais perversas deste mundo, porque o pecado está em nós. Portanto, a salvação está fundamentada na ação de Deus, nesse monergismo, nessa ação única de Deus em nossa salvação. É lógico que a palavra do Senhor diz que no momento que Ele te deu vida, lá em Efésios, Ele te deu vida para você praticar as boas obras. E aí a sua responsabilidade entra, porque agora você está vivo espiritualmente. Mas enquanto você estava morto espiritualmente, mesmo que você fizesse alguma obra aparentemente boa, ela já estava manchada pelas suas intenções más e pelo seu pecado, que infelizmente manchou todas as esferas e áreas da nossa vida. Tudo bem aqui? Então os critérios que o texto nos diz é que são abertos vários livros que vão contar das obras de cada um. É nesse contexto que é dito, aí no final ainda do verso 12, que os mortos foram julgados, o critério do julgamento é segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Agora, é dito também, determinadamente, que quem não foi achado no livro no livro da vida, esse foi lançado no lago. Então, o diferencial para a salvação é estar escrito no livro da vida ou não. É ação de Deus, é graça. Agora, o julgamento serão abertos os livros e cada um será julgado segundo a sua obra, inclusive nós. E vai mostrar que as nossas obras, mesmo salvos em Cristo, não foram tão boas.
Só que vão olhar pelos livros e falar assim, o Everton realmente não tem mérito, ele não merece. Mas vamos ver o outro livro. Abre o livro da vida lá. Procura lá o nome do miserável. Ah, tá lá. Ah, então se o nome está no livro da vida, mesmo que as suas obras não foram boas, porque realmente não poderiam ser, mas como o nome está no livro da vida, então ele recebeu a justificação. Então por isso, meu amigo, é graça, pode entrar. Ok? É mais ou menos essa a dinâmica e os critérios do julgamento. Então, livros das obras, né, foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O verso 13 ainda vai dizer, foram julgados um por um, segundo as suas obras. E o verso 15 dá o critério final, que é, e se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, então esse vai ser lançado, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Outros textos das Escrituras corroboram para isso, irmãos. Quando nós vamos para os evangelhos, né, em especial Mateus e João, você vai encontrar Jesus tratando da ideia do juízo final, de um lugar de choro e ranger de dentes, de uma aplicação definitiva sobre aqueles que amaram mais as trevas do que a sua maravilhosa luz. João capítulo 3 vai deixar claro que o critério do julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas, e por isso já estão julgados, vai dizer lá João capítulo 3, verso 19. E o próprio Apocalipse 11, esse está mais perto aqui, eu convido você a abrir comigo. Apocalipse 11, verso 18, vai nos dizer assim: na verdade, as nações se enfurecem. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto crianças, tanto pequenos como os grandes, e para destruires os que destroem a terra. Então, segundo o Apocalipse 11, veja que é um paralelo. Apocalipse 11 está referindo-se à mesma questão, que é o tribunal final, só que aqui dizendo que serão julgados os ímpios, mas também comparecerão a esse tribunal os servos, os profetas, e receberão o galardão, né, e a justificação em Cristo Jesus, enquanto que os demais serão julgados com a ira de Deus, com a justiça de Deus, e por isso eles se enfurecem. Mas os critérios são esses, irmãos. As suas obras, e se você está inscrito ou não no livro da vida. Então os critérios foram apresentados. Voltando, né, para Apocalipse 20, você vai ver então que a salvação é determinada pelo livro da vida. Né? É dessa maneira que também nos é apresentado. Se você olhar aí um capítulo para frente, Apocalipse capítulo 21, Apocalipse 21 no verso 27 nos diz assim, nele nunca jamais, nela, melhor dizendo, falando da cidade, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente, só vai entrar lá no Novo Céu e Nova Terra, somente os inscritos na onde? No livro da vida do Cordeiro. Ou seja, daqueles que foram justificados pelo sacrifício do Cordeiro. Então, esse é o critério do julgamento. Tudo bem? Vamos caminhar mais um pouquinho. Voltando aí para Apocalipse 20, ainda nos é apresentado nessa cena do tribunal, não só o rei soberano, o juiz soberano, supremo, não só os réus, não somente os critérios do julgamento, mas também a aplicação da sentença, ou do acórdão, que aí é definitivo, não tem mais como você recorrer. Não é assim, dentro dos termos jurídicos, não é isso? Né? É a última instância mesmo. Daqui não tem para onde você correr. O que for definido aqui, já era. É o acórdão. Então nós vamos ver no final do verso 15, dito assim, ou no verso 15, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, não tem mais o que fazer. Qual que é a sentença final? Este foi lançado para dentro
do lago de fogo. A sentença final e definitiva, atribuída pelo juiz triuno, foi aplicada agora de um modo irrevogável. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Neste símbolo, o lago de fogo aponta para o lugar de tormento e horror eterno, como foi descrito lá por Daniel no capítulo 2 e por tantos textos no Evangelho quando Cristo refere-se a isso. Então, é o estabelecimento, irmãos, de uma condição eterna, onde todos aqueles que receberam a marca da besta, adoraram a sua imagem, tomaram o cálice da devassidão da Babilônia, e juntamente com eles a própria besta do mar, que é simbolizada pelo anticristo, a besta da terra, simbolizada pelo profeta, e o próprio dragão, né, o falso profeta, e o próprio dragão que aponta para Satanás, todos estes foram lançados para dentro do lago de fogo e enxofre, depois de terem sido julgados retamente pelo Rei dos Reis. Esse é o acordo final, não tem recurso, não tem mais o que fazer. A ideia, portanto, de possibilidade de salvação está somente em Cristo Jesus. E desse modo, o texto sagrado termina e aponta agora o início no capítulo 21 para a realidade já desse novo estado final, um novo céu e nova terra. Dá uma olhada aí no verso 1 do 21. Vi o quê? Novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram e as nações, o mar não existe. Os povos, línguas, nações, tribos, né, como um símbolo aqui, ele já não existe. Isso aqui é um ânimo para os crentes que gostam de praia, porque não é literal, não refere-se ao fato de que no céu não vai ter mar, mas simplesmente que não haverá divisão geográfica, não haverá divisões éticas, né, e étnicas, será um só povo e estaremos para sempre na presença do nosso Salvador. Ou seja, o capítulo 20 termina o último evento do último dia, o juízo final, apresentando a cena do tribunal, exaltando o juiz, mostrando quem são os réus, que eles são julgados pelas suas próprias obras, ninguém foi condenado injustamente, usaram-se os critérios, vários livros, ou seja, provas incontestáveis, de um por um, ninguém vai poder chegar lá e reclamar, porque são livros e mais livros, e ainda por fim o critério final que é estar inscrito ou não no livro da vida. E aí a aplicação desse acórdão, que é algo que não tem mais recurso. Concluindo, o fim chegou. É a descrição do último evento, do último dia. Obviamente que ainda faltou explicar o que acontece com aqueles cujos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. E isso será tratado nos próximos 2 capítulos de Apocalipse. Da mesma forma que mostra que os réus mortos serão lançados no lago de fogo e enxofre, agora o capítulo 21 e 22 vai falar o que acontece com os eleitos, com os crentes, com aqueles que receberam a marca de Deus. Porém, não podemos negligenciar aqui a advertência do juízo final, irmãos. Talvez você possa estar pensando, né? Aí contigo, talvez você possa dizer, mas o que importa? Quem vai ser salvo é quem está escrito no livro da vida? O que eu posso fazer? Realmente, você não pode fazer nada. A salvação não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. A salvação está pautada na soberania de Deus. Mas, irmãos, a advertência do juízo não pode ser desprezada. E há sim, presta atenção nisso que eu vou dizer, há sim uma possibilidade de você saber se o seu nome está escrito ou não. A Bíblia nos dá indícios indicativos claros de que o Espírito Santo de Deus testifica o nosso espírito se de fato somos filhos de Deus. Então é possível. Então, focando isso na conclusão, eu quero chamar a sua atenção para isso. É verdade que só serão salvos
os que estão inscritos no livro da vida. Como eu citei Romanos 9,16, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar da sua misericórdia. Mas não se esqueça, os eleitos já passaram, aqueles que já passaram pela conversão, ou passarão pelo novo nascimento ao ouvir o evangelho da salvação. Efésios capítulo 1, verso 13 diz que quando nós ouvimos o evangelho da nossa salvação, tendo nele crido, fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Se na sua história de vida houve um momento que você nasceu de novo, que você reconheceu o seu pecado, você se arrependeu do seu pecado e reconheceu Cristo como o Senhor e Salvador da sua vida, se entregando a Ele e produzindo os frutos decorrentes do teu arrependimento, como Paulo vai ensinar lá em Atos 26, então isso já é um indício da tua salvação, da tua eleição. Agora, não, pastor, eu só sigo a multidão. Eu sou na igreja desde pequenininho, minha família sempre foi crente, mas eu nunca tive um encontro com Jesus, um momento em que eu reconheci o meu pecado, me prostrei diante de Deus e entreguei a minha vida dele. Eu simplesmente estou seguindo o fluxo. Já te disse várias vezes, estar na igreja não garante a tua salvação. É religiosidade. E deve ser uma chatice miserável para você. Porque vir prestar culto a Deus sem ser um verdadeiro crente, nascido de novo, deve ser uma chatice miserável. Eu entendo como que o descrente fica incomodado na cadeira enquanto se está pregando o evangelho, enquanto está sendo, o nome de Deus está sendo louvado, porque é uma chatice para o morto. Para aquele que não tem vida com Deus, é uma coisa extremamente terrível. Meu Deus, o que eu estou perdendo tempo aqui de ouvir a palavra do Senhor? Meu Deus, mais um domingo para vir cantar essas musiquinhas aqui. É algo extremamente chato. O ímpio não aguenta. Ele não sossega, ele tem um formigueiro no traseiro. Aquilo incomoda, aquilo é pesado, aquilo é terrível para ele. Ele não tem prazer em estar na presença do Senhor. A comunhão fraternal para ele é uma desgraça. Aqueles irmãos vêm com ósculo santo do meu lado, meu Deus do céu, povo falso, miserável. É um peso. Agora, aqueles que nasceram de novo, eles não têm outro intento, senão o meu desejo é passar a eternidade na casa do Senhor. Eu não vejo a hora de estar na presença do Senhor. Oh, quão bom e agradável estarem unidos, irmãos. Eu sinto prazer, o desejo sincero de me encontrar com os demais pecadores que foram salvos pela graça, para juntos nos derramarmos diante do Senhor. Agora, se você não tem prazer nas coisas de Deus, irmãos, provavelmente você não nasceu de novo. Você se convenceu. E muito provavelmente você faz parte do clube social, dos amigos da cruz, mas que na verdade são inimigos dela. Então a primeira coisa para você saber se o seu nome está inscrito na vida, você tem que olhar para si. Eu já passei pelo novo nascimento? Pela primeira ressurreição? Eu já me arrependi? Eu já me entreguei a Cristo? Porque esses que ouviram a mensagem da salvação e nessa mensagem creram, foram selados com o Espírito, segundo Efésios 1,13. E então, eles serão revestidos com as características dos eleitos. E aí a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: eu tenho as características dos eleitos? Pastor, quais são as características dos eleitos? Colossenses, abra sua Bíblia lá. Colossenses capítulo 3 vai nos trazer aqui uma listinha. Não é conclusivo, não é definitivo, mas com alguns pontos interessantes para que você observe. Colossenses capítulo 3, a partir do verso 12, é dito assim: revesti-vos, pois, como o quê? Como eleitos. Põe uma nova roupa. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Você que foi separado, santos, amado. E você vai revestir do quê? De ternos afetos de misericórdia.
Eu sou crente, mas sou malvado. Não cabe. De ternos afetos de bondade, de ternos afetos de humildade, de ternos afetos de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Eu sou crente, mas não perdoo não, pastor. Não perdoo mesmo. Querido, um crente que foi perdoado e que não perdoa não é crente. Você não entendeu a matemática do negócio. Pai, perdoe as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Você está dizendo para Deus o seguinte: se você não perdoa, Deus também não precisa te perdoar. Essas são as características dos eleitos. E a lista continua, né? Ao ponto de dizer que você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que andar em moderação, ou seja, com a paz de Cristo sendo o árbitro do seu coração. Se você ficou em dúvida, é melhor não fazer. Verso 16, como característica do eleito de Deus: habita ricamente em vós a palavra de Cristo. Eu amo estudar a Bíblia. Instruí-vos, aconselhai-vos. Eu amo compartilhar dos ensinos bíblicos. Aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Louvando a Deus, eu amo louvar ao Senhor. Com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu sou uma pessoa grata, com gratidão no meu coração. E aí ele conclui dizendo: meu amigo, seja tudo que fizerdes, seja em palavra, ação, fazei em nome do Senhor, dando por ele graças a Deus Pai. Essa é a característica do eleito. Agora, eu não perdoo. Eu não suporto. Eu não tenho prazer na palavra do Senhor, em meditar nela, em instruir os outros. Eu não tenho prazer em louvar a Deus, em estar na companhia dos santos. E eu não me preocupo em fazer tudo para a glória de Deus. Então, meu amigo, você vai me desculpar, mas você precisa passar pelo novo nascimento. Você precisa reconhecer que é pecador e que sem Cristo não tem como entrar no céu. Além disso, esses são revestidos com a virtude das características dos eleitos, e eles viverão ou vivem para a glória de Deus em tudo. Como diz o nosso tema do ano: quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E eles são reinos, são embaixadores, são sacerdotes, para apresentar a Deus um sacrifício agradável dia a dia, como diz 1 Pedro 2,5. E eles perseverarão. Está errado aí, mas perseverarão até o fim, como diz Hebreus 12, olhando firmemente para o autor, consumador da nossa fé. Ele é sal da terra, ele é luz do mundo. E ele continua num processo constante e contínuo de crescimento na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, como diz 2 Pedro 3,18. Ou seja, pelas nossas obras, podemos saber se de fato somos eleitos. Se há arrependimento, se há fé, se há santidade, se há serviço, se há adoração, se há proclamação. A salvação somente será para aqueles que estão inscritos no livro da vida. Ponto. Mas é possível você saber se o seu nome está lá, desde que todas essas características, frutos decorrentes do seu arrependimento e da sua fé em Cristo, sejam vistas em sua vida. Se não há luta contra o pecado, irmãos, se há compartilhar da graça do pecado, né, do prazer que muitas vezes o pecado traz, as questões carnais, e você não luta em buscar a santificação, se você já se acomodou na prática do pecado, alguma coisa está errada. Se você está procurando Deus somente pelos benefícios terrenos, olha, eu vou te falar uma coisa, você está perdendo seu tempo. Somente quem estiver inscrito no livro vai ser salvo, isso é verdade. Mas é possível saber se o seu nome está lá. Por isso você tem que olhar para si. E as suas obras
tem que ser condizente com as obras dos eleitos. Paulo vai dizer: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vossa vocação. Se você foi chamado, então ande como um chamado. Se você diz que crê em Jesus Cristo, então seja um embaixador de Jesus Cristo. Se você diz que foi vocacionado, chamado por Deus, então seja um sacerdote de Deus e de Cristo, tendo uma vida que glorifique e que apresente a Ele diariamente um sacrifício vivo de adoração e de engrandecimento do seu santo e bendito nome. Agora, se isso não acontece na sua vida, irmãos, ou se você nem se preocupa com isso, por mais que você faça alguma coisa dentro da realidade da comunidade de cristãos, pode ser que você esteja aqui envolvido em alguma área da igreja, mas se isso não reflete em obras para a glória de Deus, que demonstra que você foi revestido com as virtudes dos eleitos, você pode ter feito muita coisa, mas isso não vale nada. Porque estaremos diante do juiz que sonda mente e coração. Suas obras demonstram a sua eleição? O modo como você vive, como você age, como você pensa, demonstra que você é um eleito de Deus? A sua postura, o seu jeitão de ser, tem demonstrado que você recebeu a marca de Deus ou você tem andado segundo a mente e as práticas da besta? Lembre, sinal da besta na mente e na mão. Modo de pensar, modo de agir. É disso que se trata o livro de Apocalipse. Ou você vai ter uma mente inculcada com a palavra de Deus e ações que glorificam o Senhor em tudo, ou o seu modo de pensar e o seu modo de agir vão estar de acordo com o padrão do mundo. E se estiver de acordo com o padrão do mundo, você não é contado entre os eleitos de Deus. Seremos julgados pelas nossas obras, pois as nossas obras demonstram a quem de fato estamos servindo. Se você diz que ama o Senhor, então viva como um servo dele. Que Deus assim nos abençoe.